Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Olá! A UFV recebeu no último final de semana quase 3.000 estudantes de todo o país para o ENUR, o Encontro Nacional das Universidades Renovadas. O evento é promovido pelo Movimento da Renovação Carismática Católica e movimentou Viçosa entre os dias 4 e 7 de setembro. E é para falar sobre este encontro que o Sala Especial desta semana está no ar. O Encontro Nacional das Universidades Renovadas veio comemorar os 20 anos de existência aqui em Viçosa, porque nasceu aqui em 1994 e já foi promovido em várias outras universidades. Para falar sobre o evento e sobre o movimento da renovação carismática católica nas universidades, estão conosco hoje o criador do movimento, Fernando Galvão, conhecido como Mococa. A gente pode te chamar assim? Pode. E a Aline Gomes, que agora é advogada, formada pelo UFV, mas que coordenou o movimento, o Ministério das Universidades Renovadas, por 2 anos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Bem-vindos ao programa. Vamos começar falando sobre o que é o movimento da renovação carismática dentro da Igreja Católica. A gente ouve falar desse movimento da década de 80, 90 para cá, mas parece que ele é mais antigo, não é isso? Isso. Na verdade, é uma alegria a gente poder compartilhar este momento com você, com seus telespectadores, com a comunidade de Viçosa e região. Na verdade, o movimento da renovação carismática católica é uma resposta, no nosso entendimento, da própria convocação de um Papa que passou rapidamente pelo Vaticano, o Papa João XXIII, recentemente canonizado, desejando uma renovação da Igreja. E o Espírito aprove trazer essa forma de ser igreja, que hoje é conhecida como o movimento carismático. Características muito expressivas do movimento é a cultura de Pentecostes, a busca na vida no Espírito, a intimidade com o Espírito Santo, as coisas ligadas à vida do Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele hoje existe em todo mundo ou ele é mais focado, mais forte no Brasil, esse movimento? Não, ele existe seguramente em mais de 200 países. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de um evento internacional, estavam representados 198 países. Mas no Brasil é muito forte, também nas Filipinas, é um lugar onde o movimento é muito vigoroso, e tem outros lugares do Brasil, mas pela expressão do catolicismo no Brasil e em algumas regiões da Ásia, onde ele está mais vigoroso. E esse movimento veio renovar mesmo a Igreja Católica, né? Principalmente aí depois dos anos 80 no Brasil, né? Essa provocação é muito interessante, porque dependendo de quem está sendo perguntado, ele pode entender que o movimento não veio renovar, ele veio oxigenar. Veio criar condições inadequadas para a igreja, porque tem uns que defendem uma igreja, ou dizem que existe uma igreja progressista, uma igreja tradicionalista. Na nossa leitura, o movimento ele veio atender à demanda da igreja para este tempo. Nós acreditamos que quem conduz a igreja não são homens. É Deus que conduz pela força do Espírito. E aprove Deus que neste tempo esta espiritualidade, esta forma, este jeito de ser igreja poderia contribuir com uma parcela dentro da igreja. Existem grandes outras expressões dentro da igreja, movimentos pastorais que prestam o seu serviço ao reino de Deus, cada um dentro do seu chamado, da sua identidade, exatamente. Então, o movimento surgiu em 1967, nos Estados Unidos. E no Brasil ele veio para cá no comecinho de 1969, a cidade de Campinas, e a partir daí se alastrou rapidamente por todo o país. Mas esse é um movimento que atingiu, ou abarcou, não sei como é que eu digo isso, que encantou, sobretudo, os jovens, não foi? Né? Pelo menos no começo dele ainda é assim? Não, eu acho que depende muito da realidade de cada cidade, de cada comunidade. Naturalmente que existe uma parcela muito grande de jovens dentro do movimento carismático. A gente estima aí cerca de 6.000 grupos de jovens no Brasil que são dedicados à juventude. E tem grupos muito grandes
e tem grupos de meia dúzia de pessoas, mas que a presença juvenil é muito forte dentro do movimento, seguramente. Ele está espalhado pelo país todo, ele é representado no país todo, em todas as dioceses do país? Se não em todas, na grande maioria, 90 e tantos % delas, seguramente, porque a gente participa de reuniões de âmbito nacional, de âmbito regional, e para todo lugar que a gente anda, de todas as dioceses tem representante. Isso não quer dizer que ele esteja institucionalizado em todas as dioceses, mas que a espiritualidade de Pentecostes, que é o jeito de ser carismático, que está presente em todas as dioceses, do ponto de vista católico, sim. Sim, a gente pode afirmar que sim. A Igreja Católica, né, como todas as outras denominações religiosas, tem seus ritos, né? Sim. As missas, a primeira comunhão, a crisma. Onde que o movimento da renovação carismática está nesses ritos? Ou ela tem os seus próprios rituais diferente? O que é exatamente esse movimento dentro da prática, do dia a dia da igreja? Na verdade, a gente é católico. Então, a doutrina que nós seguimos não é diferente da que a igreja seguia antes do movimento surgir, antes do Concílio Vaticano II, que é um marco que a gente muitas vezes alinha com a relação com o surgimento do movimento. Mas, na verdade, o movimento ele tem um modus operandi, digamos assim, próprio no que diz respeito à espontaneidade, a música é um pouco mais abundante, as pessoas se dedicam um pouco mais à palavra de Deus, não têm vergonha de carregar a Bíblia, externam com um pouco mais de fervor a sua devoção mariana, buscam a vida sacramental de uma forma um pouco mais... com um pouco mais de diligência, digamos assim. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu me identifico mais com esse jeito de ser igreja. Eu trabalho muito no movimento carismático, mas eu trabalho com linhas sociais na minha região, lá no Pará. Então, é muito pessoal isso daí, né? Aqui eu me encontro enquanto filho de Deus, enquanto irmão que quer servir a Igreja de Jesus. Mas ele está presente em todas as igrejas. Por exemplo, aqui em Viçosa, você que é de Viçosa, né, mora aqui, estudou aqui, você encontra pessoas da renovação, essa prática da renovação carismática em todas as igrejas? Sim, aqui em Viçosa a renovação está presente, né? Mais de 12 grupos de oração, então em todas as paróquias a gente tem um grupo de oração, porque na verdade, como o Fernando disse, né, nós somos católicos, participamos, evidentemente, daquilo que a igreja propõe, mas a célula base, vamos dizer assim, da organização da renovação são os grupos de oração. Então, é no grupo de oração que esse tipo de expressão que o Fernando colocou, da espontaneidade, de uma oração mais livre, da música, uma oração mais fervorosa, a partilha da palavra, a animação, é no grupo de oração que tudo isso acontece, que a comunidade se reúne para viver essa espiritualidade diferenciada. E aqui em Viçosa, nós temos uma quantidade expressiva de grupos de oração que atuam nos mais diversos bairros, e temos o Seara, né, que é muito conhecido, que é o Encontro Aberto de Carnaval, que é promovido pela Renovação Carismática e que busca também, por ser igreja, caminhar também com outras pastorais e outros trabalhos também. E nasceu no Seara esse encontro. Porque você já era desse movimento? Vamos situar um pouco. Porque você era estudante nessa época. Vou pegar um gancho na pergunta que você fez a ela. Viçosa, de modo particular, ela tem um atrativo especial, ela tem um acolhimento especial para com o movimento. Quer dizer, todo mundo aqui, mesmo que não seja carismático, entre aspas, no sentido de fazer parte do movimento, porque quem é batizado é carismático, quem tem o Espírito Santo é carismático, mas no sentido de estar vinculado com o movimento, aqui você tem algo que é o Seara, e o Seara abarca todas as expressões de igreja. O Seara é conduzido, coordenado, organizado pela renovação, mas participa dele, trabalha nele, as pessoas de todas as realidades de igreja. Você perguntou, eu fui o responsável pelo Seara também. Quando começou o Seara, eu era estudante de veterinária aqui, e nós viajávamos no período de carnaval para um evento chamado Rebanhão, em Cachoeira Paulista, lá na Canção Nova, onde tem a TV Canção Nova. E a gente entendeu que, num determinado momento, a gente poderia fazer uma atividade religiosa no carnaval aqui, e aí então começou, no primeiro ano, como Rebanhinho, depois como Seara, e perpetuou. Aí o trabalho com os universitários é que organizava toda essa estrutura de movimento carismático aqui. O movimento carismático, ele entrou em Viçosa pela universidade, e ele sempre foi muito forte na universidade, depois ele atingiu a cidade, naturalmente,
E ele tinha na sua liderança a maioria jovens. Então, aí esses jovens começaram a organizar o Seara. Dessa experiência muito intensa de movimento carismático dentro da universidade aqui, surge o desejo de montar experiências semelhantes em outras partes do Brasil. Aí dentro do Seara de 1994, nós fizemos um seminário com o tema evangelização na universidade. Aí a partir daí começou a vir gente de outras partes do Brasil e pipocou no Brasil todo. Vamos voltar um pouquinho. Você disse que o movimento carismático entrou em Viçosa pela universidade. Isso. Porque aqui vem gente de todos os lugares. Correto. Essas pessoas já traziam as experiências das suas comunidades, das suas famílias, das suas casas. Exato. E aí vieram e faziam esses encontros aqui, naturalmente, esses encontros. Na verdade, não era um encontro de jovens, eram encontros... A história do movimento em Viçosa é 3 estudantes se reuniram numa missa e um rezou diferente do outro. Um levantou mais o braço, falou... E eles tinham participado de um evento carismático na sua cidade de origem. Isso quando? Foi 1981. Um desses estudantes se formou em agronomia e hoje é padre. Então, se formou em 1986. Ele esteve conosco no evento nosso, no encontro da semana passada. E, a partir desses 3 estudantes, eles começaram a se reunir na capela da UFV, formou um pequeno grupo de oração, e a partir daí outros estudantes, depois veio para a igreja de Santa Rita, e aí foi contagiando toda a população regional. Então nós vamos continuar contando essa história do começo e como é que hoje acontece esse movimento aqui em Viçosa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Sala Especial faz um breve intervalo e volta já, não saia daí.